Bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bosch. Eu sou Javier González Pareja, sou presidente do Grupo Bosch em Portugal e Espanha e sou um dos milhares de followers do nosso convidado de hoje. É uma honra estar aqui hoje com Ricardo Costa, CEO do Grupo Bernardo da Costa. Ricardo, muito obrigado por estares cá e vamos ser diretos. Podes te apresentar? Claro que sim. Antes de mais, eu também sou um dos milhares dos teus followers. Já estamos conectados há muitos anos e é um gosto enorme, é uma honra estar aqui no podcast da Bosch e especialmente contigo, Javier. Eu tenho 45 anos, quase 46. Neste momento desempenho as funções de Chairman do Grupo Bernardo da Costa. Eu, em maio, nomeei um novo CEO para o grupo e, portanto, hoje em dia já não estou tão envolvido no dia-a-dia da organização. Sou pai de 2 filhos, 2 sobrinhos, é uma parte muito importante da minha vida, a vida familiar, casado há 21 anos e um apaixonado por pessoas, que é aquilo que me tem vindo, acho eu, a distinguir neste panorama empresarial. Tive a felicidade de herdar uma cultura organizacional muito forte que começou no meu avô, com o meu pai e o meu tio, continuaram nos mais de 30 anos que lideraram a organização e eu tentei ao máximo expandir essa cultura de valorização das pessoas e de as pôr no centro da organização. E sou um apaixonado pelo que faço, sou um apaixonado pela vida, adoro jogar golfe, é o meu hobby, gosto muito de correr, também é o meu desporto a nível físico mais intenso que me dá mais prazer. Um dia podemos ir correr juntos. Com todo o gosto, com todo o gosto. Se vou aguentar, mas eu corro, eu já fazem que eu corri, agora corro ali a 5,50, 5,45, por isso é um ritmo que eu me sinto melhor. Hoje corri 15 km, por isso aqui nesta paisagem fantástica de Lisboa, junto à zona ribeirinha, e acima de tudo é isso, uma pessoa que preocupa-se muito no impacto que causa na sociedade, no impacto que causa nas outras pessoas, seja nas pessoas que estão mais próximas da minha família, seja nos colaboradores do Grupo Bernardo da Costa, mas também atento à sociedade e de que forma é que, por via da nossa organização, conseguimos impactar positivamente a sociedade. Bom, é impressionante. De facto, tu és um dos gestores mais reconhecidos em Portugal, um gestor nato. Além de tudo o que já nos contaste, obrigado por desvelar os teus segredos. Qual é o teu segredo do sucesso empresarial e pessoal? Em primeiro lugar, também dizer que houve muitos insucessos. Para conseguir alguns sucessos, que felizmente, e algumas conquistas que felizmente suplantaram os insucessos, eu tive que errar. E o erro faz mesmo, é uma das coisas que eu mais digo nas minhas conferências, o erro faz parte do processo. O erro pode ser mesmo o início de uma jornada muito bonita que nós temos na nossa vida. Passando isso, eu acho que aquilo que me distingue e que eu atribuo a este sucesso, a esta conquista, tem muito a ver com a genuinidade. Eu sou muito genuíno, sou muito transparente, detesto jogos, detesto esquemas, isso para mim, e isso tem-me mostrado que é uma característica que me ajuda a médio e longo prazo, que é como eu olho sempre aos projetos onde nós estamos envolvidos. Eu também não olho nada a curto prazo. Eu, quando me apresentam algo que é one shot, eu fico logo com muitas dúvidas. Eu gosto de planear, gosto de ver os projetos a crescer e esperar que eles venham a dar os resultados que, felizmente, uma parte muito significativa deles tem vindo a dar. Por outro lado, aquilo que eu disse no início, centrado nas pessoas. Eu valorizo muito as equipas. Eu conto muitas vezes esta história. Os meus braços só vão daqui até aqui. E eu percebi que se eu queria uma empresa ou um grupo empresarial maior que os meus braços, eu precisava de mais braços. Para ter mais braços, nós temos que confiar nesses braços. E aí a confiança, de facto, foi ganhando uma importância decisiva na minha trajetória profissional, que é nós aprendermos a delegar, aprendermos a confiar nos outros, percebermos que os outros também vão errar. Se errarem 2, 3 vezes na mesma coisa já não é um erro, já é uma decisão, já tem que ser encarado de forma diferente. Mas o erro faz parte e, acima de tudo, cabe-nos a nós definir os limites,
onde as pessoas vão orientar as suas decisões com total autonomia, com total responsabilidade, e isso ajudou-me imenso na minha trajetória profissional. Por isso eu sou muito das equipas que eu fui construindo e das equipas a quem eu fui delegando um conjunto muito vasto de tarefas e de funções. Estavas a falar, eu estava a ouvir, estava a pensar, estava a tentar fazer um paralelismo entre o Grupo Bernardo da Costa e o Grupo Bosch, não? Isso é muito... Mas eu li que o teu grupo foi fundado em 1957, certo? A Bosch tem mais algum ano, em 1886, mas já o nosso fundador, o Robert Bosch, e a falar de estilos de liderança, dizia, numa empresa todas as pessoas são importantes. Desde qualquer operário até o CEO. E ninguém pode fazer sozinho. O exemplo que tu estavas a dizer dos 2 braços, ninguém consegue fazer sozinho a tarefa. Eu, claro que o tema eu gostei muito quando diz autêntico, transparente. Não? Nós estamos num tempo que é muito assim, frase já preparada. Let's walk the talk together. Vamos juntos, let's pull the rope. Mas muito mais de slogans assim impactantes ensinar com exemplo, não? Que sem dúvida nenhuma o ensino, o exemplo, essa forma mais, acho que é a forma mais efetiva do ensino. Eu acho que é a única que arrasta, aquela que inspira verdadeiramente os outros, as nossas equipas, as nossas pessoas, a seguirem aquela estratégia que nós, enquanto líderes, temos que definir. Claro que eu também digo muitas vezes que é fundamental nós envolvermos as pessoas no processo de decisão, até porque qualquer um de nós faz as suas tarefas de forma diferente se nos disserem para fazer ou se nós estivermos no processo de escolha, decisão, estratégia. Mas a verdade é que há decisões em que é o líder que tem que tomar. Isso não vale a pena estarmos... Há decisões que é o líder. E por isso, quando nós queremos inspirar, nós temos que dar o exemplo. Nós não podemos pedir nada a alguém que nós também não façamos. Por isso o exemplo, eu digo muitas vezes, é a única forma de arrastar. Se o exemplo for usado com empatia, que é nós sentirmos as dores dos outros, calçando os sapatos dessa pessoa, então aí nós temos uma verdadeira equipa comprometida connosco, com o projeto, com a estratégia, com o caminho que nós escolhemos para a nossa organização. Estava a pensar na felicidade que dá descalçar os sapatos quando apertam, né? De facto, estive a ver também que tu foste provavelmente a primeira empresa em Portugal a fazer um departamento de felicidade. Eu vi um livro teu que fala da rentabilidade, do return on investment da felicidade. Como garantimos os ingredientes certos para ter essa felicidade na companhia e nas pessoas? Até prova em contrário dizem que sim, que de facto em 2017, quando nós criamos o Departamento da Felicidade no Grupo Bernardo da Costa, dizem que foi o primeiro em Portugal. Felizmente já muitos departamentos da felicidade se seguiram noutras organizações e às vezes podem não ter até o nome de Departamento da Felicidade, mas o conceito é o mesmo, isso deixa-me muito, muito feliz. O que é que traz felicidade às pessoas? Mais do que... Nós não conseguimos pôr ninguém feliz à pressão. Nós não podemos, por termos umas frases bonitas na parede, por termos um conjunto de benefícios, isso não faz com que ninguém seja feliz. O Departamento da Felicidade serve, acima de tudo, para que quando alguém está menos bem, numa fase menos boa da vida, num dia menos positivo, saiba que tem, por um lado, um ambiente de trabalho onde não se vai sentir julgado, e ele vai sentir-se bem em estar lá, porque vai ter pessoas que o vão ajudar a melhorar essa fase da sua vida ou esse dia menos positivo. E isso é a grande diferença. Por isso é que eu falo muito na liberdade e na simplicidade. A liberdade, para mim, é a maior conquista do ser humano. Mas se nós pensarmos muitas vezes na nossa vida, mas essencialmente nas nossas organizações, nós não somos livres. Há uma definição de liberdade que me encanta, que é nós sentirmos, pensarmos e dizermos exatamente a mesma coisa. E muitas vezes nós sentimos e não dizemos, pensamos e não dizemos, com medo de ser julgados. Só é 2 de 3. É só 2 de 3, exatamente. Com medo de ser julgados, com medo de ser criticados, com medo de ser colocados de lado. As organizações precisam de inovar, precisam de disrupção. Se as pessoas não se sentem livres para partilhar as suas ideias, as suas sugestões, muita dessa inovação fica colocada em causa. Por isso é que a liberdade e os líderes que constroem um ambiente de liberdade, onde as pessoas se sintam bem para dizer aquilo que pensam,
as ideias mais espatafúrdias, mas que muitas vezes é daí que surgem os grandes projetos, é fundamental e, acima de tudo, conduz a que as pessoas se sintam bem, porque liberdade também significa felicidade. Por outro lado, a simplicidade, que é nós eliminarmos todas aquelas burocracias que complicam. O ser humano tem tendência natural a complicar. Uns para parecerem mais inteligentes, outros para parecer que trabalham mais. E o John McNeil, o ex-CEO da Tesla, diz-me outro dia numa conferência: se já achaste que simplificaste muito, simplifica ainda mais e vais ver o avanço que a tua organização vai ter e como as pessoas se vão sentir melhor a trabalhar nela mesmo. E nós temos sentido isso no grupo. Sempre que eliminamos um nível hierárquico de decisão, sempre que eliminamos uma barreira, sempre que eliminamos um processo que era desnecessário, as pessoas sentem-se mais felizes. E depois aquilo que eu falei há pouco, o envolvimento, o reconhecimento, a progressão na carreira e o mais importante, as pessoas sentirem-se ouvidas. Nós andamos sempre a correr hoje em dia, com este stress maluco. Muitas vezes corremos porque nos dizem para correr, outras vezes corremos porque vemos alguém a correr e vamos atrás, e às vezes nem sabemos para onde é que estamos a correr, mas corremos. E paramos muito pouco, por um lado, para pensar, mas também para ouvir, e ouvir os outros é fundamental. A nossa Chief Happiness Officer, o que mais faz é ouvir. E ouvir é tão importante para as pessoas sentirem-se ouvidas, sentirem-se importantes, sentirem-se valorizadas, porque têm ali um momento onde podem expressar o que sentem, como é que se vê na organização há 3, 5, 10 anos, o que é que achavam que podia ser feito melhor, o que é que a empresa pode fazer até para ajudar na sua vida mais pessoal. Portanto, sentirem-se ouvidas é algo que faz as pessoas, de facto, muito felizes. E nós, ao longo destes 8 anos, quase, Departamento da Felicidade, sentimos que aquilo que é, toda a gente diz, mas que muitas vezes nos esquecemos. A forma como tu és feliz, seguramente é diferente da forma como eu sou feliz. E isto nas organizações acontece muito. E nós, às vezes, líderes, temos a mania que sabemos o que é que as pessoas querem. E se não lhes perguntarmos, nós não sabemos. Presumimos que sabemos, mas normalmente estamos errados. Eu fui maturando isto, fui aprendendo também isto, e hoje em dia ouvir, perguntar às pessoas como se sentem, uma pergunta tão básica que é: o que é que eu hoje posso fazer por ti? E que nós nos esquecemos de fazer, não custa dinheiro, não entra nos custos com o pessoal, é simplesmente nós fazermos com que as pessoas se sintam importantes. Isso é muito importante para o Departamento da Felicidade. Sim, de facto, eu estava a refletir também quando falava assim. Lembro-me, há muitos anos, eu trabalhei cá também há 25 anos, e eu tinha um chefe que me dizia, senhor González, ou Herr González, era alemão: é muito importante o senhor estar sempre de bom humor e para ser feliz. Digo, sim, claro, é melhor dizer sim, por duas coisas. Primeiro, a sua saúde, o seu bem-estar vai ser maior. Mas também, quando está à frente de uma organização, numa posição de liderança, se a pessoa está triste, está preocupada, muitos vão pensar: será que o Javier tem um problema? Ou será que a voz tem um problema? Por isso, numa posição de liderança, quando a mim os novos líderes perguntam-me qual seria o conselho para ter sucesso, eu digo: não há a receita, como tu dizias, eu posso ter uma receita e outros ter outra, mas eu sempre tentei, primeiro, dizer às pessoas que sejam felizes, e se estás numa posição de liderança, tentes fazer os outros felizes. Por quê? Nós passamos, se tiramos o tempo que estamos a dormir, a maior parte do tempo passamos no trabalho, mais que com nossas famílias, com nossos amigos. E se como pessoas não conseguimos ser felizes no trabalho, não podemos ser uma pessoa feliz. O segundo conselho é ser autêntico. Ser autêntico e não deixar que as diferentes posições que estás a ocupar na vida profissional mudem a tua forma de ser. E terceiro, ter coragem, ser valente. Não é? Dizer, como tu disseste também, não? Às vezes há que tomar decisões, essas decisões não podem ser delegadas às vezes, e sobretudo a responsabilidade se as coisas não correram bem. Fiquei com uma curiosidade, não? Eu também trabalho nos recursos humanos. Qual é o job description? Quais são as funções e o perfil que deve ter essa Chief Happiness Officer? Olha, pela minha experiência, eu já tive 4 pessoas nesta função. Se tiver uma base na área da psicologia organizacional,
tem uma vantagem competitiva, porque vai ter as ferramentas e o conhecimento para entender alguns sinais das conversas, nesses momentos onde vai estar a ouvir as pessoas. Depois, acima de tudo, tem que ter uma empatia muito forte. Tem que saber ouvir, que é uma característica, porque há muita gente que não sabe ouvir, está a ouvir, mas preocupado com o que vai responder, que é um dos grandes problemas da comunicação, não é? É nós ouvirmos logo a pensar o que é que vamos responder e não estar a absorver aquilo que ouvimos. Tem que ser conciliadora. E o que é que eu quero dizer com a parte da conciliação? Não pode atirar achas para a fogueira quando há um conflito, portanto tem que ter uma postura conciliadora e também tem que saber promover os relacionamentos. Outro dia saiu um estudo que diz que as relações que nós temos dentro das organizações aumentam em 7 vezes o comprometimento que nós temos com a empresa. E nós desvalorizamos muitas vezes as relações e pensamos, vamos trabalhar, entramos às 9, saímos às 5 e vamos para casa e não precisamos nos dar bem com os colegas de trabalho. Isto demonstra ao contrário, que se nós acordarmos de manhã e soubermos que vamos para um local de trabalho onde temos pessoas que gostamos, com quem nos damos bem, isso vai aumentar em muito o nosso engagement, ou como se diz no Brasil, o nosso engajamento. Engajamento com a organização, que é hoje tão importante. Porque quando perguntamos a um empresário qual é a maior dificuldade no dia de hoje, eu, enquanto Presidente da Associação Empresarial de Minho, ouvia sempre contratar pessoas. É a maior dificuldade. Eu detesto o tema retenção de pessoas. Eu, quando falo em retenção, eu dá-me logo urticária. Eu gosto de falar em atração de pessoas. Nós devemos atrair quem queremos contratar e devemos continuar a atrair quem já está connosco. Nos casamentos, não é? Com a nossa mulher ou com o nosso... Portanto, nós devemos continuar a atraí-la ao longo da vida. Se a retemos, já estamos a partir de um princípio errado. Já estamos a partir do princípio que é contra a vontade da pessoa. E então, sendo tão importante esta questão do contratar, atrair os melhores talentos, só há empresas excepcionais com pessoas excepcionais. Portanto, nós precisamos dos melhores. Esta capacidade de nós conseguirmos que as pessoas se sintam comprometidas com a organização e percebendo que as relações são importantes para isso, também é uma função, uma característica que alguém que desempenha essa função de Chief Happiness Officer deve ter. Disseste que a forma em que tu podes ser feliz é diferente do colaborador X, do colaborador Y. O que é que tu achas, na tua experiência, que é importante para as novas gerações? Pois isso é um grande... Para atraer a que venham e atraer aos que lá estão, como no casamento. Esta intergeracionalidade nas empresas é um desafio enorme aos dias de hoje. Vamos falar essencialmente aqui de Portugal. Nós não nos devemos esquecer que esta é a geração mais qualificada de sempre em Portugal e com uns níveis muito mais... O que é que eu quero dizer? A diferença de qualificações também é grande. Por outro lado, a globalização fez com que as pessoas, e para os jovens portugueses qualificados, fosse muito fácil escolher outra geografia para trabalhar. Como eu digo muitas vezes a brincar, com 50 euros, com um bilhete da Ryanair, e está em Oslo, está em Estocolmo, ou está em Londres, ou está em Zurique. Por isso, é cada vez mais importante nós percebermos. E há uma falácia que se diz muitas vezes, de alguns líderes, esta nova geração não tem valores. Tem tantos ou mais valores do que a minha geração. Simplesmente não aceita tudo o que a nossa geração aceitava, porque tinha um déficit de qualificações muito grande. Historicamente, Portugal tem um problema de baixas qualificações, que felizmente tem vindo a recuperar nos últimos 20 anos. Posto isto, o que é que eu noto? O propósito é algo fundamental para esta nova geração. Esta geração necessita que está a contribuir para algo maior que ela. O significado do seu trabalho, o impacto que o seu trabalho por via da organização vai causar na sociedade também é muito importante. E depois questões como a flexibilidade, seja horária, seja laboral, e questões de equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar são cada vez mais valorizados por esta nova geração. Eu estava a pensar num estudo de uma consultora que diz quais são os 3 motivos principais pelos quais as pessoas saem das organizações. Nós sempre pensamos na remuneração,
Mas é só o terceiro. O segundo é quais são as possibilidades de desenvolvimento profissional. Mas o primeiro é como é a relação com o meu chefe. Não? E também ouvi que muitas empresas têm um departamento de Total Management Quality e esquecem o Total Quality of the Managers. E parece que vamos ter que investir todos mais lá. Não? Por outra parte, e pronto, eu acho que não sou da geração nem X, nem Y, nem Z, mais baby boomer, mas muitos desses valores da flexibilidade, da work-life balance, de encontrar um propósito, são comuns também às gerações que já temos uma idade maior. Se calhar, como tu estavas a dizer, nós não somos, ou não fomos tão corajosos de dizer, eu também preciso ter work-life balance, eu também preciso saber o why, para que eu estou a trabalhar. Não é? Que esta forma de pensar das novas gerações não é nova, mas está a ajudar aos que já não somos tão novos a dizer, esta gente tem razão. Não? Temos que nos adaptar aos novos tempos. Não? Eu tinha aqui uma questão para ouvir a tua opinião, a tua experiência nisto. Adaptação na mudança. Não? Diz que agora o famoso mundo VUCA, volátil, uncertain, complex and ambiguous, isso não é transitório, sino que, bom, temos Covid, temos os conflitos geopolíticos, Rússia, Ucrânia, situação Hamas, Israel e demais, o que vai vir. Nós vivemos num mundo mega VUCA, é VUCA após VUCA. Quais são para ti as características que um líder tem que ter nestes momentos de grande mudança? E contínua, e mudança contínua. Esse é um tema que eu também abordo várias vezes, porque de facto a mudança hoje é a única constante. A única constante que nós temos é a própria mudança. Eu até recordo muitas vezes aquela frase de Darwin, que dizia que não é o mais forte nem o mais inteligente que vence, mas aquele que se adapta melhor à mudança. Eu acho que hoje nós vivemos, nunca como hoje essa frase foi tão válida. Tu referiste aí os desafios geopolíticos, podemos falar de sustentabilidade e tudo o que é transição energética ou transição climática e, essencialmente, tudo o que está ligado ao desenvolvimento tecnológico, surgindo à cabeça, como é lógico, a questão da inteligência artificial, que vai mudar a nossa vida enquanto pessoas, mas vai mudar o mercado de trabalho, seguramente. Quem diga que a inteligência artificial vai ter mais impacto no mundo do que foi a descoberta da roda. Eu vi que foi uma das conclusões do Bilderberg. E, portanto, um líder que não seja, pelo menos, facilitador da mudança, não pode ser líder. Mas ele, acima de tudo, eu acredito que deve ser agente. Deve ser agente da mudança, percebendo as idiosincrasias da sua organização e da sua equipa, mas preparando as pessoas para esta constante adaptação a novos métodos, a novos processos, a novos tempos. Eu não olho para a inteligência artificial de uma forma negativa. Eu acho que ela vai fazer com que nós façamos tarefas mais produtivas e mais prazerosas, mas vai exigir uma coisa que é fundamental, que é a requalificação. E voltando àquele tema que estávamos a falar há pouco, que é a questão dos líderes que não gerem processos, mas gerem pessoas. O que é que acontece? Na grande maioria dos líderes, ou das pessoas que ocupam posições de liderança em Portugal, ocupam-nas essencialmente por dois motivos. Ou por antiguidade, ou porque eram muito bons tecnicamente a fazer alguma coisa. Em Portugal, e se calhar não só em Portugal, mas a minha experiência é mais de Portugal. Agora, essas pessoas precisam de skills de liderança, de pessoas, porque elas lideram pessoas. Ouve-se muitas vezes a expressão perdeu-se um ótimo técnico para se ganhar um mau chefe, um mau líder. E, portanto, cabe-nos a nós, liderança de topo, perceber se os nossos líderes, de facto, têm as skills de liderança de pessoas necessárias para as funções que estão a desempenhar. Isso é um desafio para as lideranças de topo neste momento, porque a grande maioria dos líderes de hoje, dos diretores de departamento, dos chefes de divisão, não têm as skills para liderar pessoas, não as tiveram, e, portanto, temos que os dotar. Por isso é que a requalificação
hoje ganha de facto uma importância decisiva na evolução das organizações por esta mudança que está a ocorrer, por estas transições que estão a ocorrer, e eu volto a insistir, a inteligência artificial vai mudar o paradigma do trabalho. Nós, claro, consideramos essa mudança, já estamos, a voz faz parte da mudança com a inteligência artificial, e olhamos para trás, existe um receio à inteligência, o progresso tecnológico em geral vai fazer com que se percam postos de trabalho. Eu estive numa conferência num dos maiores expertos internacionais em inteligência artificial, o professor Velling, holandês, não? E ele fez a seguinte análise com dados. Agora, existem menos de 1% dos trabalhos que existiam em 1900, do tipo de trabalho. Fala-se da indústria 1.0, 2.0, 3, 4, maior automatização, maior grau de complexidade, mas o facto é que o número de trabalhadores também nas corporações industriais aumentou. Claro que vai ser necessário esse reskilling, upskilling e demais. Eu aqui tenho duas perguntas. Como o teu grupo de empresas preparam e desenvolvem as capacidades dos líderes? Nós criamos em 2011 uma academia de formação interna, que no início estava muito vocacionada só para as áreas tecnológicas onde o grupo trabalhava, portanto tudo o que tem a ver com eficiência energética, segurança eletrónica, segurança contra incêndios, mas que logo, passado 2 anos, começou a dar formação em 27 áreas certificadas pela DIGERT. E, portanto, nós temos mesmo esse serviço interno para adequar as formações àquilo que é necessário para o desenvolvimento das nossas pessoas, e quando a Academia Bernardo da Costa não consegue dar resposta às necessidades, recrutamos no mercado. Por exemplo, ainda agora decidimos enviar 2 pessoas para fazer um MBA na Católica, para as ajudar a ganhar novas competências de liderança, de gestão, porque eu acredito muito no poder da educação, no poder da formação. Acho que é dos melhores investimentos que nós podemos fazer enquanto líderes, é investir na formação das nossas pessoas. E a segunda questão tem a ver com as novas gerações. Uma coisa que nós estamos a ver também, na nossa geração, uma aspiração profissional clara é: eu quero ser líder, quero ser chefe de um departamento, quero ser vice president, quero ser o que quer que for. Estamos a ver que nas novas gerações a percentagem de pessoas que querem ter essas funções de liderança é menor. Tu estás a ver um risco potencial de que não vamos a ter líderes suficientes para o futuro? Líderes no sentido de pessoas que querem ser líderes. Eu acho que esta nova geração, como valoriza tanto o equilíbrio, o work-life balance, sente que essas posições vão interferir muito com esse equilíbrio que elas desejam. Mas eu conheço um conjunto de jovens, eu acho que vêm de outra forma. Eles não querem ser escravos do trabalho, querem, acima de tudo, criar impacto por via do seu trabalho. É uma questão de haver aqui uma adaptação, é quase como o empreendedorismo. Fala-se muito da questão do empreendedorismo e esquece do intraempreendedorismo, do qual eu sou o maior defensor. Por isso é que o nosso tempo médio de vida das empresas em Portugal são 2, 3 anos. E não era necessário, porque há muitas ideias que se podiam incubar dentro das organizações e se depois se puderem transformar em novas empresas, correm o seu caminho. Mas eu tenho visto muitos, ainda acabei agora de lanchar com um jovem empreendedor que quer ser líder, vejo esses jovens com vontade, agora olham para a questão do equilíbrio vida pessoal profissional de uma forma diferente que nós olhávamos, porque lá está, vem um mundo também, depois há a parte negativa, que é a questão das redes sociais, onde vem um mundo só cor-de-rosa, vem tudo o que é de bom e não vem o que há de mau, e isto também acaba por ter algum impacto na formulação que eles fazem do que é ser líder empresarial. Porque para ser líder empresarial temos que passar por muitas questões, muitos momentos difíceis, muitos desafios, mas isso normalmente não se publica. Só se publica as conquistas, não é? Só se publica as conquistas. Sim, eu acho que poderíamos estar horas a falar, mas como tudo, alguém diz que na vida pode-se comprar muitas coisas, mas o tempo, não. Então, eu gostaria de encerrar com uma pergunta,
e pedir para responder num minuto. Que tipo de líderes esperas para Portugal? Olha, líderes humanizados, portanto, líderes que percebam que as pessoas estão no centro das organizações, sejam empresas, seja a administração pública, líderes que inspirem. E nós hoje temos uma ausência de líderes, até mundiais. Eu lembro-me de ter 20, 25 anos e eu tinha referências mundiais. E hoje é difícil nós encontrarmos essas referências, então a nível nacional ainda mais difícil fica, que são aqueles líderes com coragem, com audácia, mas com empatia, que percebam efetivamente, por isso é que hoje se fala em liderança empática, que é os líderes que percebem as dores dos outros, calçando os sapatos dos outros. Isso é tão importante nos dias de hoje, mas a parte dos líderes com visão estratégica, que consigam pensar e que consigam criar tendências e não só seguir tendências. Estes são aqueles líderes que eu acho que Portugal e as empresas em Portugal necessitam. Crear tendências e não só seguir tendências. Ricardo, obrigado por ter estado conosco. Ainda bem que Portugal tem un líder como tú. E o noso episodio fica por aquí. Síganos nas redes sociais e até breve. Obrigado.